Muito obrigado, professor Olavo, pelo convite. Muito obrigado por me receber aqui com vocês, nesse belo anfiteatro. Nós temos uma relação na ESSP muito forte com a ortopedia, tanto no grupo de coluna, como no grupo da ortopedia por si só. Então, é um prazer estar aqui. Na verdade, o professor Olavo tinha me pedido para falar sobre câncer gástrico, que foi meu tema do concurso, mas eu pedi desculpas a ele, porque eu achei que para a população de vocês aqui, falar sobre rastreamento de câncer coloretal seria mais interessante nesse momento. Depois, se vocês quiserem, se vocês me aguentarem, eu posso até vir num outro momento falar sobre câncer gástrico ou qualquer outra coisa. Na verdade, o câncer coloretal é uma das neoplasias mais frequentes no mundo. Então, é a terceira causa de morte no mundo e é o segundo tumor maligno mais frequente no homem, só atrás da próstata, e na mulher, só atrás da mama, aqui no Brasil. Então, vocês vejam a incidência de 21 mil casos no homem, 22 mil, 23 mil na mulher, isso nesse ano agora. O câncer coloretal, 70 a 80% das vezes, ela é decorrente do meio ambiente, coisas que nós fazemos durante a nossa vida que aumentam e servem como fatores de risco para o tumor. E eu vou falar, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E existem também síndromes hereditárias e um aumento em famílias que têm tumor. Então, 25% das vezes, nós temos história familiar positiva de um avô, tio, ou um pai com câncer coloretal. E 1% delas nós temos síndromes relacionadas com hereditariedade, com aumento da incidência, que a gente já conhece, como a polipose adenomatosa familiar, que causa múltiplos pólipos no cólon e também no delgado, e aumento de chance de tumores coloretais e tumores de estômago e duodeno. A síndrome de Lynch, que é a mais frequente, é 1 para cada 200 nascimentos, e que é relacionada principalmente a mutações de genes de reparo do DNA, e isso leva a um aumento de cânceres indivíduos não têm pólipos, igual na polipose adenomatosa. Ele tem um cólon normal, de repente ele tem a formação de um pólipo, e esse pólipo evolui mais rapidamente e forma o tumor. Tá? Então, basicamente, são essas as origens. Muitos dessas 25% de famílias que eu falei, a gente ainda não sabe, provavelmente, quais são as mutações que levam esses indivíduos a terem o tumor, mas o fato é que eles têm até 10 vezes mais chance de ter tumor quando tem alguém na família que já teve. Uma das coisas importantes é que o envelhecimento leva ao aumento desse tipo de tumor. A partir aí, vocês estão vendo uma curva exponencial a partir dos 45 anos de idade. Então, se a gente fizer um rastreamento de uma população acima de 50 anos, quanto mais idoso o indivíduo for, maior ele vai ter a chance de ter tumor e maior a chance de a gente conseguir detectar essa lesão num estádio menos avançado. Na carcinogênese coloretal, então em 90% das vezes, nós temos um epitélio normal e o indivíduo come pouca fibra, uma dieta com muita carne vermelha ou embutidos, pouco exercício físico, sedentarismo, tudo isso vai levando a alterações e formação de pólipos. Né? Como vocês estão vendo aqui, tem pólipos de vários modelos, tipo tubular, viloso e plano, e cada um desses tem um grau de possibilidade de se transformar num tumor maligno. Então, no indivíduo normal, que não tenha mutação na família, para ele evoluir de um epitélio normal para formar um pólipo, e esse pólipo ser infiltrativo, isso leva ao redor de 4, 5 anos. Então, nós temos uma janela de possibilidade de fazer detecção desse pólipo através de métodos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? E o que acontece no Instituto do Câncer, que nós estávamos comentando com o professor Olavo, com o Sérgio agora há pouco? É isso aqui. A gente recebe tumores desse jeito, olha.
60% dos casos que chegam no ICESP são estádio 3 e 4, com metástase hepática, tumores saindo pelo ânus. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, porque é um tumor evitável, né? E passa, então, primeiro pela prevenção primária, que é justamente você diminuir os fatores de risco, como vocês estão vendo aí. Então, reduzir a ingestão de gorduras, principalmente carnes vermelhas, pelo menos a 30% dos dias da dieta. Consumo de fibras, principalmente fibras solúveis, que são importantes para o intestino, para fazer o bolo fecal e adiante, que são as fibras presentes nos cereais, de maneira geral, e também nas frutas. Inclusão de vegetais e frutas na dieta, diminuição do consumo de álcool e o tabagismo. O cigarro também leva à formação de pólipos e aumento da incidência de tumores, tá? Outra coisa que é muito relacionada à formação de pólipo e tumor é obesidade, que a obesidade leva a um fenômeno inflamatório no organismo, com aumento de formação de pólipos e de tumor, e a prática de exercícios físicos, que se torna também muito importante. Então, todos esses dados a gente tem que ensinar já no colégio, né? Na infância, porque eu vou mostrar, talvez no penúltimo slide dessa aula, que as coisas começam lá atrás, para lá na frente a gente ter o desenvolvimento desses tumores. E a prevenção secundária é o rastreamento. O rastreamento, ele pode ser oportunístico, então é quando alguém vai no seu consultório e você fala, olha, você está com 45 anos ou 50 anos, é melhor a gente fazer uma colonoscopia ou um teste de sangue oculto. E aí você, então, faz um rastreamento individual naquela pessoa. E tem o rastreamento organizado, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que foi um trabalho que nós fizemos, e que eu acho que é uma política de Estado que a gente tem que buscar para o futuro. E, além disso, obviamente, que a gente pode tratar esses pólipos ressecando e tirando, então, diminuindo o risco desses indivíduos. O que acontece no mundo desenvolvido na Europa? Na Europa, eles partiram, então, de um teste que chama teste de sangue oculto nas fezes. Antigamente tinha o guaiaco, né? Todo mundo já viu falar do guaiaco, mas você tinha que fazer dieta, não podia comer carne, não podia escovar os dentes, aquela coisa toda. Depois surgiu o teste imunoquímico. Com o teste imunoquímico, ele pega a globina humana, então não há necessidade de nenhum preparo, não há necessidade de dieta, simplesmente coleta-se as fezes, passa-se o bastão nas fezes e ele detecta microscopicamente o sangramento. Então, eles fazem teste de sangue oculto. Para os positivos, vão à colonoscopia e, dependendo do país, eles repetem com intervalos de 1 a 2 anos. Se você repetir mais vezes, obviamente vai detectar mais casos. Isso depende da circunstância de cada país, até do ponto de vista econômico, porque isso custa um pouco, né? Bom, que nós temos de dados na literatura que me falam que a gente tem que fazer o rastreamento? Então, esse é um primeiro trabalho muito interessante da década de 1990, que foi publicado em 2012, por causa do segmento, em que eles faziam colonoscopia, retiravam o pólipo, e no segmento desse grupo grande, isso foi feito nos Estados Unidos, mostrou-se que quando você resseca o pólipo, você diminui a incidência de tumor e diminui a incidência de novos pólipos. Mas esse também é outro trabalho mostrando que se você não faz o rastreamento, é a curva em verdinho, você tem uma incidência. Se você faz bianual ou você faz anual, essa incidência diminui. Essa tabela é só para mostrar, então, as diversas estratégias de rastreamento que vão desde a colonoscopia, que eu ouço dizer que é o padrão ouro, né, do rastreamento coloretal, que você consegue identificar o pólipo, consegue retirá-lo e assim impedir a evolução da doença, e até os testes de sangue oculto e nos Estados Unidos também se lançou mão de sigmoidoscopias, quer dizer, examinar só a parte distal do cólon, onde tem maior incidência de tumores.
mas a gente prefere que faça a colonoscopia completa, porque não é incomum ter lesões no cólon direito que passariam desapercebidas, então faz um rastreamento, vamos dizer, pela metade. Então, cada um tem uma sensibilidade, como eu falei, o padrão ouro é a colonoscopia, com 95% de acurácia, mas, se os senhores verem, o teste imunoquímico, ele tem uma sensibilidade um pouco menor, mas uma alta especificidade. Então, se ele der positivo, muito provavelmente a gente vai encontrar alguma coisa que explique esse sangramento, tá? Então, como um método primeiro de rastreamento, eu acho muito lógico. Porque imagina que nós temos aí quantos milhões de pessoas acima dos 50 anos, né? Pelo menos, talvez 100, 120 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente for fazer colonoscopia de todo mundo, é um número de colonoscopias enormes, eu acho que a gente nem teria equipamento e pessoal para fazer. Mas se a gente fizer o rastreamento baseado no teste de sangue oculto, esse número diminuiria muito. Então, foi pensando nisso que a gente propôs um estudo, e aqui entraram vários departamentos da faculdade. O professor Eluf Neto, falecido, que Deus o tenha aí, ele ajudou muito e foi um dos idealizadores junto com a gente lá no Instituto do Câncer. E nós fomos buscar, então, como rastrear esses indivíduos, porque eu não aguento mais receber doente com câncer avançado. Então, nós fomos buscar um teste imunoquímico que fosse de excelência. Esse teste é um teste que é feito no Japão. Nós fomos até o Japão para estudar e ver como é que ele funcionava. E ele permite, é um teste quantitativo. Então, eu posso ter um cutoff de 50 ou 100 nanogramas. Se eu tiver possibilidade de fazer mais colonoscopias, eu abaixo o cutoff. Se eu tiver pouca possibilidade de colonoscopia, eu aumento e faço e repito no ano seguinte. Então, como eu falei anteriormente, ele não é imunoquímico, então não necessita de restrição alimentar ou de medicamentos, permite essa análise quantitativa e tem uma alta precisão, sensibilidade de 70%, 75%, com especificidade alta, tá? E então nós fizemos um estudo em que nós fomos na zona leste da cidade, junto ao Santa Marcelina. O Santa Marcelina tinha 11 UBSs que a gente poderia trabalhar, e fomos discutir o assunto do câncer coloretal com a população, com os agentes de saúde, com os enfermeiros da região, e propusemos, então, fazer esse rastreamento de 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas equivaleria a 80% das pessoas da região, com entre 50 e 75 anos de idade, no sentido de detectar precocemente as lesões, e os achados positivos do FIT seriam encaminhados para colonoscopia. Esse trabalho era para ser feito na Zona Oeste. Vocês lembram que nós tínhamos os OBSs da Zona Oeste da cidade, mas por um problema político daquele momento, não permitiram que a gente fizesse lá. A gente tinha feito todos os termos de consentimento, estava tudo em ordem. Resultado, isso acabou atrasando 2 anos, porque tivemos que mudar para a Zona Leste. E aí, nós fomos até lá, então fizemos várias reuniões, porque uma coisa importante é a população entender o que você quer fazer de prevenção com eles, né? Então, nós explicamos para a população o que era o câncer, o que é o câncer coloretal, como é que era o teste. Fomos várias vezes conversar com os agentes de saúde, e eles apoiaram a causa, eu diria, e ajudaram muito. Então, a gente fazíamos reuniões nas UBSs, com todo mundo, mesmo na sala de espera, a gente explicando o que era o câncer coloretal, etc. E foi tudo gratuito, né? Então, a gente entregava para eles um kit com o teste de sangue oculto, eu tenho um saquinho de que você coleta as fezes, que eu falo que é um preservativo de privada. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E então era tudo gratuito, entregue para a população em casa. E depois os agentes de saúde passavam, pegavam, traziam para a gente aqui no Hospital das Clínicas. Nós fazíamos rodar numa máquina automática o teste de sangue oculto,
e os doentes positivos eram encaminhados para a gente fazer a colonoscopia aqui. Isso também foi um problema, porque imagina vir da Zona Leste para cá, tinha que fazer o preparo aqui internado, então também foi um pouquinho problemático, mas a gente conseguiu. Isso aqui é uma história interessante que, no dia que eu e o professor Elu viemos lá para a Zona Leste para começar o projeto, eu estava lendo a Folha de São Paulo e vi que tinham idealizaram esse saquinho aí, que na verdade é um saco plástico que ele acopla a bacia sanitária e você consegue evacuar aqui dentro e coletar as fezes de uma maneira mais agradável, porque coletar fezes sempre é um problema. E então eu liguei tinha um número no telefone na Folha, eu liguei para ele e falei, olha, nós estamos com um projeto assim, assim, assado. Eu falei, eu dou 10 mil saquinhos para vocês. Então, eles doaram 10 mil desses saquinhos, que chama Colof. Então, junto com o kit ia o kit de coleta e esse saquinho para coletar o material. Bom, no fato é que, obviamente, a gente adquiriu um equipamento de colonoscopia de alta definição para poder realizar esses procedimentos. Então, eram coletados lá na Zona Leste, faziam teste de sangue oculto, a gente conseguia detectar quem era, ligava pessoalmente para as famílias e eles vinham fazer os exames aqui com a gente. Para os casos que tinham lesões que seriam possíveis de serem ressecadas no momento da colonoscopia, isso já era feito. Agora, se eu tivesse uma lesão um pouco maior, que precisava de anestesia ou qualquer coisa, ele era encaminhado para um segundo procedimento, ou por os casos de tumor, já iam direto para o ICESP, para a cirurgia. E então, nós temos aqui, esse é o resumo desse trabalho. Então, senhores, vejam, 10 mil participantes, 9.881 retornaram com válidos, positivos, isso que eu quero chegar, olha só, 7,8%. Vocês lembram lá que eu falei aquele número, 120 milhões, se eu fizer aqui, 8% dos 120 milhões, diferente, né? Colonoscopia, nós conseguimos fazer em quase 70% dos indivíduos. E qual foi a dificuldade aqui? Além da dificuldade de ser da Zona Leste, eles teriam que vir até aqui, a maior dificuldade é que eles não tinham acompanhantes para trazer as pessoas aqui. Então, muitos trabalham, não têm filhos que trabalham, não conseguiam largar o emprego para trazer o pai ou a mãe até o hospital. Então, essa foi a grande dificuldade, mas no mundo desenvolvido, isso não chega a 40%, esse número aqui. A colonoscopia é difícil realmente, mesmo no mundo desenvolvido. Então, a gente ficou feliz com esse número, apesar de querermos mais, né? E olha só, desses indivíduos que são positivos, 63% tinham adenomas que foram ressecados, que é justamente a lesão pré-maligna. Se eu pegar no indivíduo normal, que não fez o teste, esse número gira em torno de 20% a 30%. Tá certo? Então, significa que o teste realmente filtra os casos positivos. E olha aqui, ó, câncer coloretal, 31 casos, 5,9%. Tá? Sendo que a maior parte deles ainda passíveis de ressecção local, com a colonoscopia, e alguns foram encaminhados para o Instituto do Câncer para serem operados. Alguma dúvida por enquanto até aqui? Posso ir adiante. Então, aqui é só mostrando alguns exemplos para vocês de ressecção. Então, um pólipo, um adenoma túbulo viloso. Pelas características, a gente já consegue identificar essas alterações no epitélio, já sabe que é um pólipo com característica de avançamento desse pólipo, e você consegue, com a alça de polipectomia, retirar as lesões. Aqui mais um outro caso do pólipo pequeno, vocês vejam que às vezes a gente consegue identificar lesões pequenas, que ela vai até aqui, né? Não é só aqui, ela vem até aqui em cima. E consegue elevar essas lesões e retirar pela alça. Aqui é um caso de um grande adenoma tubulovinoso, um adenocarcinoma in situ, que foi ressecado por colonoscopia lá no ICESP.
Então, vocês vejam, olha o tamanho dessa lesão e conseguimos ressecar sem a necessidade de uma cirurgia maior. Aqui um outro caso do adenocarcinoma, de uma lesão pequena, T1B ressecado também por colonoscopia. Mais um pólipo de cólon descendente, esse já com características mais de infiltração de submucosa. Esse foi só feito biópsia e encaminhado para a cirurgia. Aqui um outro tumor. Então, todos esses casos decorrentes desse estudo que eu mostrei para vocês. Bom, aí eu cheguei aqui no professor Elu, falei, professor Luiz, que beleza esse trabalho, a gente não pode deixar de expor isso para a população, nós temos que fazer alguma coisa. Aí eu falei, bom, professor, como é que, se a gente faz um trabalho tão bom e com tantos resultados bons, por que não fazer na população do complexo? E aí nós fomos falar com o Roger e com o professor Tarcísio, que estava na direção da faculdade, e eles falaram, opa, eu acho uma coisa muito boa, vamos à frente com isso. Então nós fomos até a superintendência, então com uma ação tripartite aí da faculdade, da superintendência e nossa, nós conseguimos então propor que todo colaborador do complexo do Hospital das Clínicas, incluindo a faculdade e a fundação, possam fazer esse rastreamento aqui entre nós. Então, é feito o teste de sangue oculto e, para os casos positivos, a gente faz a colonoscopia e trata o indivíduo. Tá? Então, e esses aqui são os primeiros resultados, né, de acordo com os diversos institutos. E eu queria só fazer um breve resumo, que a gente já está no segundo para o terceiro ano de rastreamento. E aqueles 98% de adesão que a gente teve naquela população lá da Zona Leste, a gente não chega a 60% daqui dos profissionais de saúde. É incrível, muitos pegam os kits, não trazem as fezes, não faz o exame. Então, é por isso que eu pedia esse apoio aqui para o professor Olavo, para trazer esse tema para vocês, porque vocês podem servir também como aglutinadores e disseminadores da ideia, né? Então, é importante que a gente faça o rastreamento, e é lógico que se você consegue fazer o rastreamento com colonoscopia direto, que é o rastreamento, como eu falei, oportunístico, ótimo. Mas para a nossa instituição, eu acho que é muito importante. Você sabe quantas pessoas têm mais de 50 anos colaboradores do complexo? Ninguém tem ideia? 9.500 pessoas. Então, 9.500 pessoas têm mais de 50 anos, entre funcionários, enfermeiros, dos 20 mil, 22 mil, né? 9.500, então, entram nesse processo. Então, o que acontece hoje é que isso ficou ligado ao SEAC, que é o Centro de Atendimento ao Colaborador. Então, eles vão fazendo os exames periódicos nos diversos institutos, acho que já vieram aqui no IoT, e oferecem gratuitamente o teste de rastreamento para os colaboradores daqui, ou do INCOR, ou do ICESP. E você sabe onde foi o primeiro caso de tumor que nós detectamos? No ICESP. Por incrível que pareça, vamos fazer o teste nos funcionários. Uma funcionária tinha um tumor já avançado e que foi operada e está bem e vai ficar bem, se Deus quiser, tá bom? Então, acho que essa aqui é mostrando então também uma lesão diminuta que foi ressecada de um dos colaboradores, e tem outras fotos também. E eu vou abrir depois para vocês perguntarem, a gente discutir o que vocês quiserem, mas agora a batalha é que esse tipo de rastreamento tem que ser como o câncer colo uterino, tem que ser como o câncer de mama, que a gente transforme isso numa política de Estado do Brasil. Porque não é possível, né? O segundo tumor mais frequente, tanto no homem quanto na mulher, não tem nenhuma prevenção, não tem cabimento isso. Então, eu estou incumbido agora de escrever esse projeto para o INCA e para a rede nossa aqui do Estado, para a gente ver se consegue alavancar isso em nível de Senado da República e depois, quem sabe, no Ministério. Vamos ver. Bom, esse slide aqui é muito interessante porque ele traduz muitos dos tumores que nós temos, né? Então, o que acontece é que desde a nossa
fertilização, a gente já tem alterações que podem, no futuro, levar a aparecimentos de várias doenças, incluindo os tumores, né? Então, vocês vejam na fertilização in vitro e outras técnicas reprodutivas. Por que que isso interfere? Porque a mulher, para fazer essa fertilização, recebe muito hormônio, né? Depois, se ele tem cesárea, se foi a termo, aí se ele foi alimentado com um leite materno, ou se ele teve antibióticos, tudo isso vai alterando o nosso organismo e a nossa microbiota, né? Eu acho que é muito importante isso aqui, ó, microbiota. E aí, depois, como eu falei, né? Estilo de vida, dieta, exercício, cigarro, isso tudo vai fazendo com que essas alterações que eu falei para vocês, o que acontece? Cada dia estão chegando mais cedo. Então, até o ano retrasado, o rastreamento americano era de 50 a 75. Abaixou a incidência de tumores na população de 50 a 75, porém, aumentou muito de 40 a 45. Então, o que os americanos já fizeram? Baixaram o sarrafo para 45 anos de idade. Ao invés de começar com 50, eles já começaram com 45. Na nossa população, a gente também está vendo um crescimento de tumores em mais jovens. Porém, não é custo efetivo eu começar um rastreamento agora, porque a incidência não é tão alta. Então, é lógico que se o indivíduo tiver queixa, qualquer coisa, tem que lembrar de pedir uma colonoscopia para ele. Mas se a gente já conseguir fazer o rastreamento de 50 adiante, a gente já fica feliz. Tá bom? Então, eram essas as considerações, eu só resumi aqui, né, que o resultado do FIT realmente leva a uma alta taxa de detecção de adenoma e de carcinoma. É importante lembrar que eu posso manipular isso para aumentar ou diminuir o número de colonoscopias. É custo efetivo, os diversos estudos mostraram que é custo efetivo se fazer o rastreamento numa população com câncer coloretal e que isso leva a uma diminuição na incidência e na mortalidade. Então, agradeço a oportunidade e eu espero que vocês encampem minha ideia de transformar isso num rastreamento também organizado no Brasil. Obrigado.